abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 26, a partir do versículo 9. Atos 26, a partir do versículo 9. Paulo está dando um testemunho aqui, testemunho de como ele era. É sempre bom você poder dar o testemunho de como você era. E o que Jesus fez com você, te transformando noutro, né? Mudando o seu coração. E Paulo dá o testemunho aqui diante do rei Agripa, de como ele era. A partir do versículo 9, vamos ler, todos encontraram Atos 26, 9, diz assim: eu também estava convencido de que deveria fazer todo o possível para me opor ao nome de Jesus o Nazareno. E foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão. E quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Muitas vezes ia de sinagoga para outra, a fim de castigá-los, na tentativa de forçá-los a blasfemar. Em minha fúria contra eles, cheguei a ir às cidades estrangeiras para persegui-los. Numa dessas viagens, eu estava indo para Damasco com autorização e permissão dos chefes dos sacerdotes. Por volta do meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu, mais resplandecente do que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Todos caímos por terra. Então ouvi uma voz que me dizia em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me está perseguindo? Resistir ao aguilhão só lhe trará dor. Vamos orar. Senhor, pedimos agora que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para compreendermos a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor esteja me capacitando, ungindo para falar, capacitando também o Teu povo para ouvir e atender a Sua voz. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Paulo era aquele indivíduo complicado para a conversão, né? Por quê? Porque ele era um cara, às vezes a gente tem pessoas, né, complicadas, que parece que não tem jeito de converter. Paulo era esse, porque Paulo era cheio de convicções, né? Quais eram as convicções de Paulo? Ele era firmado na lei, né? No Antigo Testamento. Ele acreditava que o homem só poderia ser salvo se ele se tornasse um judeu circuncidado, fazendo parte daquele povo, cumprindo os mandamentos, e por isso ele era zeloso. Paulo era fariseu, doutor da lei. Ele era amarrado com aquela religiosidade da lei. E ele considerava que todo mundo que tivesse um pensamento contrário ao pensamento dele deveria, ser morto. Principalmente aquela seita desgraçada para ele, que tinha surgido, que adorava um crucificado, que adorava um indivíduo que se dizia filho de Deus. E quanto mais ele pensava nisso, mais ele odiava os cristãos. E quando prendiam os cristãos, tinha aquele julgamento,
E diz ele que na hora do julgamento, quando eles eram condenados à morte, ele votava. Está ali no versículo 10, diz assim: foi exatamente isso que fiz em Jerusalém, com autorização dos chefes dos sacerdotes, lancei muitos santos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava o meu voto contra eles. Paulo era um assassino, votava contra os crentes para a morte. E agora? Será que tem solução para um indivíduo desse? Ele pegou autorização por escrito para arrastar esses indivíduos. E ele queria forçar os crentes a blasfemar contra Deus. Está ali no versículo 11. Muitas vezes ia de uma sinagoga para outra a fim de castigá-los e tentava forçá-los a blasfemar contra Deus. Era uma situação de impossibilidade. Quando nada adianta para levar uma pessoa à conversão, porque a pessoa já está enredada com a sua filosofia. E ele era um cara religioso, com a sua religião. Ele era um cara de conhecimento, ele conhecia o Antigo Testamento inteiro. O que fazer? Nós pensaríamos que precisava então para Paulo o quê? Um grande pregador, né? Alguém que pregasse para ele. Mas não podia ser qualquer um, não. Como que deveria ser um pregador para alcançar o coração do apóstolo Paulo, ou melhor, do Saulo de Tarso, aquele homem legalista, aquele fariseu, aquele religioso? Como que deveria ser esse pregador? Às vezes nós idealizamos o pregador, né? Para que alguém se converta, depende do quê? Depende do pregador. Tem que ser um pregador que não seja tão carrancudo, né? Que nem o pastor aqui, ou que seja eloquente, ou que seja um bom contador de piada, né? Que promova um entretenimento, que conte muitas ilustrações. Talvez Paulo se comovesse, alguém que tenha a habilidade de falar e fazer as pessoas chorarem, né? Como que deveria ser o pregador? Será que Paulo teve a oportunidade de ouvir um pregador? Vamos ver Atos, no capítulo 7. Deus escolheu o melhor pregador para pregar o evangelho para o apóstolo Paulo, né? Esse pregador que pregou para o jovem Saulo, nada mais, nada menos era do que um cara chamado Estevão. Como é que era Estevão? Vamos ver as qualidades desse pregador. Quando foi escolhidos os diáconos para a igreja, foi orientado assim, capítulo 6 de Atos, no versículo 3. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Então esse pregador tinha um bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Então ele era um cara de bom testemunho, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. No versículo 5, esse Estevão, como é que ele é chamado? Diz assim, ó: tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Que baita pregador, hein? Que baita pregador que Deus escolheu. Versículo 8, o que diz de Estevão? Estevão era um homem cheio de graça e do poder de Deus,
realizava grandes maravilhas, sinais entre o povo, era alguém testado na fé, um grande pregador, um grande anunciador. Era um homem que tinha sabedoria. O versículo 10 diz o quê? Mas não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com o qual ele falava. Ele falava cheio do Espírito Santo, ele falava cheio de poder, ele falava cheio de fé. Ele era um homem íntegro, era um homem aceito na sociedade. Esse foi o homem escolhido para pregar para aquele grande homem, Saulo, perseguidor. Era um homem que, quando falava, versículo 15 do capítulo 6, diz assim: olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Era um santo homem de Deus. O rosto, a sua presença, o seu poder, a sua fé, a sua autoridade. Além de tudo isso, para pregar para o apóstolo Paulo, ou melhor, para Saulo, tinha que ter conhecimento, né? Uma vez me perguntaram por que o Estevão pregou um sermão tão comprido. A gente já sabe, né? Para falar para Paulo não era qualquer coisinha, não. Não era sermãozinho que você pega na internet para repetir depois. É sermão tipo miojo, né? Porque hoje tem o site do pastor. Daí você vai lá, escolhe um tema, clica, já está tudo pronto, só pregar. Isso é um excelente sermão para preguiçoso. É um excelente sermão para quem não quer buscar a Deus. É um excelente sermão para o cara que não quer jejuar, não quer ficar de joelho, não quer buscar a presença de Deus, não quer andar cheio do Espírito Santo, não quer andar cheio da graça. Vai lá e pega um miojozinho, um sermãozinho miojo. Mas daí, Estevão não era assim. Estevão começa a pregar no versículo 2 do capítulo 7. Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, e ele conta a história de Abraão. No versículo 8 ele chega em Isaac e diz assim: e deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaac, circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaac gerou Jacó, e estes os 12 patriarcas. Depois ele fala de José no versículo 9, e ele vai falando do Antigo Testamento, e vai transmitindo, demonstrando que ele sabia do que estava falando, e ele vai conduzindo as Escrituras, até chegar em Moisés. De Moisés, no versículo 23, ele fala: ao completar 40 anos, Moisés comete aquele crime, tem que fugir para Midian. Daí no versículo 30 ele diz: passados 40 anos, já está com 80, né? No versículo 30 diz assim: apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça. E depois no versículo 36 ele fala: ele os tirou de lá, do Egito, fazendo maravilhas e sinais. E ele vai contando, e durante 40 anos no deserto. E assim Estevão vai pregando, mostrando o seu conhecimento a respeito da história da redenção, até que ele chega no apelo, no versículo 51, e ele diz assim: povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo.
Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não obedecem. É que o sermão, ele tem que ir direto para a necessidade. Qual que era o problema de Paulo? Ou de Saulo? Ele amava a lei, ele era fariseu, ele achava que a lei era tudo, ele estava envolvido no legalismo. E Estevão, depois de mostrar que ele conhecia a história toda, ele diz: olha, a lei que vocês dizem que amam, vocês não cumprem. No versículo 54, diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos, rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, como é que era esse pregador? Cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita dele. No versículo 57 diz assim: mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, o arrastaram e apedrejaram. E quando eles terminaram de matar esse homem, esse pregador cheio do Espírito, pregador cheio de sabedoria, pregador cheio de conhecimento, pregador cheio de boas obras, depois que eles mataram ele, no versículo 1 do capítulo 8, diz assim: e Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Saulo estava ali ouvindo o sermão. Saulo estava ali, testemunha de tudo aquilo. Saulo estava ali sendo o cúmplice e, quem sabe, o líder daquele assassinato. Saulo estava ali. Sabe, existem situações que às vezes nós imaginamos que não tem o que fazer. Como que o coração desse homem poderia ser convertido? Não dependia do pregador, não dependia do conhecimento, ele estava enredado. E quando ele ouviu esse sermão, ele melhorou? Ele piorou. No versículo seguinte, capítulo 8, diz assim: Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Irmãos, piorou. Paulo começou a pegar os homens, as mulheres, os cristãos, arrastava e prendia. E quando eram julgados, ele condenava. E queria que morressem. A gente prega a palavra, anuncia a palavra. Deus me é testemunha de toda a minha existência, minha vida, pregando o Evangelho e vendo isso. E vendo que o Evangelho é vida para quem ouve e é morte para quem não aceita. Porque o Evangelho
Ele vai salvar o indivíduo que crê, mas vai servir de testemunho contra aquele que rejeita. Importa que o Evangelho seja pregado, que a Boa Nova seja pregada. E a Boa Nova não tem meio termo, é entrega absoluta da vida. Ninguém vai conseguir chegar no céu meia boca, sabe? Cocheando entre dois pensamentos, manquejando entre uma coisa e outra. O Evangelho é radical. Mas Deus, Ele teve misericórdia de Paulo, Saulo de Tarso. Vamos ver no capítulo 9 de Atos. Olha o que era esse homem. Atos 9:1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Era assim que estava esse homem. O que precisa acontecer para uma pessoa verdadeiramente se converter? Aconteceu com Paulo. Primeira coisa que precisa acontecer é uma intervenção dos céus. Uma intervenção divina. E aconteceu com Paulo. Está ali no versículo 3 do capítulo 9. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se. Irmãos, Paulo teve uma intervenção divina ali, extraordinária, né? Que mudou o rumo da vida dele. E eu quero dizer que não existe nenhuma conversão se não houver uma intervenção divina. Se a pessoa não abrir o coração para uma intervenção divina. E no nosso caso, qual é a intervenção divina? É o Espírito Santo. O Espírito Santo intervindo, dando a oportunidade da fé, abrindo o entendimento, trazendo luz. Esses dias o Hudson estava sentadinho lá atrás, e eu fiz um apelo meio rápido, né? Falei: quem quer Jesus como Salvador? Olhei, vamos orar. E ele não se aguentou, quando eu vi ele estava aqui, e logo depois da oração ele disse: eu quero. Houve uma intervenção dos céus. Ontem eu cheguei para um homem e falei para ele: Deus me mandou aqui para te dizer 3 coisas. Ele quer curar o teu corpo, a tua alma e o teu coração. Conversamos? Você quer? Quero. Ele entregou o coração a Jesus. Houve uma intervenção de Deus ali. Houve uma intervenção. Sem essa intervenção, não tem conversão.
Sem essa intervenção, Paulo ainda estaria por muito tempo, durante a vida toda, perseguindo a igreja, perseguindo Jesus, porque perseguir o Evangelho do Senhor é perseguir o próprio Senhor, porque Jesus aparece ali e disse o quê? Disse assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quando você vai contra a igreja do Senhor, quando você despreza a igreja do Senhor, quando você despreza a mensagem do Senhor, você está desprezando quem? O próprio Senhor. Saulo pensava que perseguia a igreja, e Jesus diz assim: por que você me persegue? Porque perseguir a igreja é perseguir o dono da igreja, que é Jesus. Estevão falou naquele sermão que todos os profetas do Antigo Testamento anunciavam Jesus, o justo. E ele pergunta: a qual daqueles profetas vocês não mataram? Porque quando você mata um profeta, é porque você está eliminando a palavra de Jesus, e você está perseguindo Jesus. Saulo, por que me persegues? A intervenção de Deus, a intervenção do Senhor, o Espírito Santo operando. Segunda coisa que aconteceu com Paulo, capítulo 9, quando Jesus fala: Saulo, Saulo, por que você me persegue? No versículo 4, né? No versículo 5, Saulo respondeu: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pronto. Segunda coisa, ali caiu por terra todas as convicções e os valores de Paulo, ou de Saulo, né? Porque quando Saulo perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo justiça. Quando Saulo perseguia a igreja, ele achava que estava na religião certa, a religião judaica. Quando Saulo perseguia a igreja, ele achava que estava fazendo um serviço para Deus, matando aquela seita chamada de Caminho. E ele teve que ser destruído por dentro nos seus valores. Ele perdeu o chão, tudo que ele acreditava, tudo que ele defendia de unhas e dentes, ele teve que abandonar, porque estava tudo errado. E é muito difícil a pessoa abandonar os seus valores. Tem gente que tem muita dificuldade de deixar a idolatria, de deixar as seitas, de deixar as suas convicções filosóficas. Mas quando Jesus aparece e diz: olha, agora é comigo e o valor aqui sou eu, a pessoa tem que arregar e reconhecer: tudo que eu achava que sabia e tudo que eu fazia com tanta garra é lixo, não vale nada. Por quê? Porque Jesus agora é o meu valor principal. Conversão é isso, meus irmãos, não tem jeito. Isto é, você pode estar cheio de convicções, Jesus arrebenta com as suas convicções e te coloca numa nova condição. Ele te destrói. O meu filho, ele fez uma cirurgia, ele teve que travar a boca, ele teve que quebrar o maxilar, ele teve que usar um monte
e depois não podia comer. E daí, uma coisa muito legal que ele disse é que ele piorou para melhorar. Não tem jeito. Uma vez a Bia fez uma cirurgia, né? Dá até medo de lembrar, né? Ela cortou aqui, abriu aqui, não é isso? Colocou uma chapa lá dentro do crânio, fechou. Verdade ou não? E ela piorou para melhorar, né? Conversão é isso. A gente às vezes prega, você vem para a igreja e você vai. Não, você vai chegar, você vai ser arrasado nas suas convicções. Você vai ser destruído nos seus ideais. Você vai ser achatado naquilo que você imagina certo. Porque você tem que passar por isso para ser reconstruído como nova criatura. Senão não tem jeito. Saulo, por que você me persegue? Daí caiu a ficha. A vida dele era um erro, do começo ao fim. Deus quer fazer isso com a gente também. Tem gente que não muda. Eu nasci assim. Né? Tem até aquela música, né? Eu vou morrer assim. Por quê? Porque meu pai era assim, meu avô era assim, meu bisavô era assim. Não adianta. Outra coisa que Paulo teve que aprender, e isso aqui é muito legal, está no versículo 6, a ordem de Jesus, diz assim: levante-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Isso é sensacional, né? Alguém lhe dirá o que você deve fazer. Quem era Paulo? Paulo era o bambambam. Paulo era o cara que estudou aos pés de Gamaliel, sábio da sua época. Paulo era o cara que tinha mais entendimento filosófico. Paulo era o top dos tops. E Jesus fala assim para ele: ó, vou mandar alguém lá. Ele vai te dizer, esse alguém, o que você deve fazer. Deus tinha mandado primeiro um baita de um pregador, né? Esse pregador que Deus tinha mandado, Estevão, ele era tão incisivo nas suas convicções e tão confiável, que era um pregador que estava disposto a dar a própria vida para validar a mensagem de Deus. Paulo não quis. E agora ele é arrebentado, cego. Deus diz: eu vou mandar alguém aí para falar contigo, tá? Daí, no versículo 10, diz assim, do capítulo 9: em Damasco havia um discípulo. Podia ter mandado pelo menos um apóstolo, né? Não é isso? Em Damasco tinha lá um discípulo. Depois não se ouve mais falar nesse cara, sabe? Sabe aquele que Deus escolheu assim, ó, você vai fazer isso, a missão. Daí não fala mais dele. Um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis aqui, Senhor, eis-me aqui, respondeu ele. O Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que volte a ver.
Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e do modo como ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Ananias não queria ir, né? Estava com medo. Mas foi. Deus deu o endereço, né? É como se dissesse: lá na rua direita, número tal, tem um homem, é aquele que persegue todo mundo, quer matar todo mundo, né? Você iria? O irmão Antônio ali de Borda do Campo, já é falecido, ele era líder numa igreja, né? Era um diácono, e o pastor dele falou assim: olha, eu convidei um conferencista, é um cangaceiro, assassino, matador, que se converteu e vem dar o testemunho aqui na igreja. E eu designei a tua casa, é lá que ele vai ficar esse período. Daí o irmão pensou: ih! Diz ele que ficou, dormia com o olho aberto, tudo fechado, né? Mas era um homem de Deus, um cangaceiro, se converteu, não é? Converteu. É mais ou menos isso. Mas Paulo teve que se humilhar, receber orientação de um leigo, simples, usado por Deus. Outra coisa que aconteceu com o apóstolo Paulo, vamos abrir em Gálatas no capítulo 1. Isso é uma coisa muito importante que às vezes as pessoas não querem se submeter, né? Gálatas capítulo 1, no versículo 11, diz assim, Gálatas capítulo 1, versículo 11, irmãos, quero que saibam, aqui é Paulo falando, tá? Quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo teve que desaprender tudo que ele achava que sabia e reaprender com Jesus o evangelho da graça de Deus. Sabe, a pessoa vem para a igreja muito cheia de convicções, né? Muito cheia de certezas. Toda a sua tradição pesando sobre ela, todos os seus conceitos de livros humanos. Mas Jesus quer ensinar um novo e vivo caminho, através do véu, que é a sua carne. Paulo teve que aceitar, desaprender, para reaprender com Jesus. Nós também. Você tem que desaprender o que você achava e reaprender com a palavra de Jesus, olhando as Escrituras e o que ela realmente diz. Só que falar é fácil, né? Difícil é que nós somos seres teimosos, arrogantes. Nós não queremos tirar o nosso chão, onde pisamos em convicções
muitas vezes furadas. Mas Paulo, ele, no versículo 19 do capítulo 2 de Gálatas 19, 2, ele diz assim, olha como a gente vê quando alguém morre para suas convicções e renasce para Jesus. Gálatas, capítulo 2, versículo 19, Paulo diz assim, pois por meio da lei, é aquela lei que ele tanto amava e que chegou a matar o Estevão, pois por meio da lei eu morri para a lei, por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E ele diz, assim já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Que maravilhoso, não é? Ele larga o legalismo, ele reconhece o valor da lei até aquele ponto. Que ponto? Jesus. E daí ele diz assim, olha, por meio da lei eu morri para a lei. A lei terminou o seu papel. E agora eu estou na cruz, junto com Cristo, para viver uma vida nova. Uma vida diferente. Para viver agora na fé no Senhor Jesus, que assim mesmo se entregou por mim. Existe solução, existe conversão, existe mudança para o pior caso. Eu creio que o caso de Paulo está aqui para definir claramente. Pior caso, impossível. Mas Jesus olhou para Paulo e ele dá testemunho disso lá para o Ananias, né? Em Atos capítulo 9, no versículo 15, o Senhor disse a Ananias, vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, perante o povo de Israel, e mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Deus olhou para... Deus precisava de alguém, né? Capaz para ser o apóstolo dos gentios. E ele viu aquele indivíduo assassino, aquele indivíduo arrogante, aquele indivíduo perseguidor, aquele que respirava ameaças e morte. E olhou, é esse que eu quero. Jesus, ele escolhe. Sabe, Jesus, hoje, ele olha para você, para você, para você, para você, para você, aponta assim e diz, é este que eu quero, para cumprir a missão, para encher do Espírito Santo, para enviar, é este, é você que eu quero. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós sabemos que quando o Senhor olhou para nós, não encontrou em nenhum de nós nada que fosse suficientemente bom, mas mesmo assim o Senhor nos amou e nos chamou pelo Evangelho da Graça. E hoje, ó Deus, nesta noite, queremos abrir o nosso coração e dizer, Senhor, estamos aqui.
Não queremos resistir ao teu chamado. Queremos obedecê-lo como igreja, queremos obedecê-lo como indivíduo, ó Deus, cada um de nós. Encha-nos do teu Espírito. Capacita-nos assim como o Senhor capacitou aquele homem perverso e fez dele um novo homem. Pedimos que o Senhor faça assim também, com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.